Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar nosso grande curso e agora chegou um momento muito importante, que é o momento das infrações, né? Então, o momento das infrações, eu vou dividir, nesse momento das infrações, né? A gente vai trabalhar uma a uma, a gente vai bater uma a uma essas infrações. Então, nesta aula, que é a parte 1 de infrações, a gente vai estudar as infrações do artigo 61 a 181, bacana. A parte 2, as infrações 182 até a 219 e depois a 220 até 255. Ou seja, o professor dividiu em 3 blocos aí para estudar as infrações. Agora, é muito importante, você aluno aí que está estudando diretamente as infrações, siga a sequência que o professor colocou no site, né? Então, primeiro, vamos lá, recomendações, assista nossas aulas de penalidade, a nossa aula de penalidade é uma só, depois medidas administrativas, depois processo administrativo, depois infrações 60x, 20x, 10x, 5x e 3x, e, claro, assista também a nossa aula sobre lei seca, que é a resolução 432 de 2013. E aí, sim, você está apto de assistir essa aula. Por quê? Porque fica mais fácil, né, o entendimento. Estou produzindo um juízo de valor. Bacana? Então, vamos lá, bater infração a infração, né? Artigo 161, constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Olha só, então trouxe o conceito de infração. O que é infração? É toda a conduta, todo o comportamento, toda a situação que está o quê? Desrespeitando, não está observando o quê? A legislação de trânsito. Como nós já estudamos toda a legislação de trânsito, né? A gente já viu aí as normas de conduta, as normas de habilitação, as normas da condução de veículos, de motoristas profissionais, né? Licenciamento, registro, e agora fica fácil a gente entender, né? Vem comigo. Sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas, penalidades, nós temos aí uma aula sobre isso, a medidas administrativas, uma aula sobre isso também, indicadas em cada artigo, né? Além das punições previstas no capítulo 11, capítulo 19. O que trata o capítulo 19? O capítulo 19 trata dos crimes de trânsito, ou seja, você, sendo enquadrado em qualquer uma das infrações, não está isento do crime de trânsito ou vice-versa, né? Bacana, vamos lá, artigo 161, o trabalho é trazer essa parte de conceito de infrações, né? Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão as suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. Ou seja, o CONTRAN também aí tem a capacidade de ditar normas, né, elaborar normas, claro, com base no CTB, ela pode trazer infrações, só que essas infrações são com base aqui no artigo 161 até 255 do CTB. E na própria resolução já traz aí as penalidades e as penalidades e as medidas administrativas aí que vão acompanhar essas infrações. Bacana? Então vem comigo, vamos lá. Primeira infração, artigo 62, né? Vem comigo, né? O artigo 62, eu digo que são as infrações da habilitação. Dirigir o veículo. Vamos lá, inciso 1º, qual que é a conduta, qual que é a tipificação? Ó, sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Ou seja, né, o cara, né, ele não tem, não possuir, ele não tem a CNH, ele não tem a permissão para dirigir e ele não tem também a CC, autorização para conduzir ciclomotores. Ele não tem, tá? Não ter é diferente de não portar. É claro, não portar, ele tem, mas não está portando, ele vai ter uma penalidade mais branda, né? Neste caso, o legislador trouxe infração gravíssima, multa 3 vezes, penalidade, multa 3 vezes, 3x o valor ao valor da correspondente à gravíssima, que é R$ 293, e medida administrativa. A medida administrativa vem complementar a penalidade. Medida administrativa não é uma penalidade. Qual que é a medida administrativa que o agente de fiscalização deverá fazer? Retenção do veículo
até a apresentação do condutor habilitado. Retenção é diferente de quê? De remoção, né? Ele vai reter, por quê? Porque o condutor que estava nesse veículo não pode continuar. Por que não pode continuar? Não pode continuar porque ele não possui habilitação para tal. Ele não possui habilitação para tal. Na prova, o cara vai trocar a palavra retenção para remoção. Professor, se não encontrar, se não apresentar nenhum condutor habilitado, aí ele vai para o 270, parágrafo 4, que ele vai o quê? Vai ser removido para o depósito do órgão que está realizando essa medida aí de fiscalização. Bacana? Fechou, né? Então aí, paga para vocês a primeira. Então vamos lá. Agora o inciso 2, né? Dirigir o veículo, olha só, com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, cassada ou com suspensão do direito de dirigir. Professor, agora aqui é diferente, né? O cara tem habilitação, só que ele sofreu uma penalidade de suspensão de 12 meses, por exemplo, né? Ele estava conduzindo lá sob efeito de álcool, por exemplo, 12 meses. E aí, professor? Aí o seguinte, ele desrespeitou. Neste caso, olha só, a penalidade dele vai ser o quê? Agravada. É mais grave essa situação, né? Ele não poderia estar dirigindo porque ele estava com a carteira dele, ó, cassada ou suspensa. Claro, o legislador, infração gravíssima, multa 3x. Recolhimento do documento de habilitação, a medida administrativa, e retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado, né? Inclusive, isso aqui, né, gera o quê? Esse cara aqui pode gerar crime de trânsito também, né? Aí é a aula que eu gravei anterior, que é de 60x, 20x, 10x, 5x e 2x e 3x, eu aprofundei esse assunto. Então você tem que ir lá assistir essa aula. Bacana? Vamos lá. Próxima infração, inciso 3º. Agora ele tem dirigir o veículo com carteira de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente do veículo que esteja conduzido, né? Ou seja, ele está conduzindo um veículo, né, que tenha mais de 3.500 quilos, tá? Não articulado. Qual que é a categoria? Categoria C. Categoria C nesse caso. Mas ele tem só categoria B. Opa, era C, ele tem B. É divergente, não pode. Claro, incorreu o quê? Incorreu em uma infração de trânsito. Agora, é claro que essa infração ela vai ser menor potencial do que a anterior, né? Gravíssima, multa 2 vezes, retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Essa aí é a situação, ok? Vamos lá, mais um inciso aqui, inciso 5, dirigir o veículo com validade de carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias. Professor, por que há mais de 30 dias? Porque até 30 dias você pode conduzir a carteira, que é o prazo que a legislação concede para que você providencie a sua renovação da sua habilitação. Infração gravíssima, penalidade multa, medida administrativa, recolhimento da carteira nacional de habilitação e retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Esse recolhimento da carteira é mediante recibo, tá? Então, o agente da autoridade recolhe, dá um recibo para o cara, né? E pronto, né? É isso que acontece, assim que acontece o procedimento, né? Vamos lá. Artigo 62, inciso 6º, né? Dirigir o veículo sem usar lentes corretoras de visão, olha aí, quando ele fez o teste, ele foi aprovado no teste físico com lentes corretoras de visão. Bingo, 10, está lá, né? Então ele é obrigado a conduzir com aquilo. Inclusive, essa situação consta nas observações lá da CNH. Então o agente de trânsito, ele pega lá a CNH do cara, código tal, uso de lentes de correção. Está lá na anotação da CNH do cara. Ele olhou, cadê o seu óculos, né? Pronto, já caiu, já configurou. Sem usar lente de corretora de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou de outras adaptações do veículo impostas na ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Infração gravíssima, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação do condutor habilitado, né? Ok, então artigo 62, pago para vocês, que diz respeito a dirigir o veículo, ou seja, aos condutores, né? E agora, artigo 63, né? Olha só, o que diz o artigo 63? Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. Então é o seguinte, o veículo é meu, tá? É meu.
que acontece? Eu vou entregar esse veículo para um outro condutor. E o condutor está nas condições anteriores, está com carteira vencida há mais de 30 dias, o cara tinha que usar o óculos, o cara não está usando, o cara está com a carteira dele cassada, suspensa, não tem habilitação, está de categoria diferente. O que acontece com ele? Ó, infração, ó, entregar, ou seja, eu, proprietário do veículo, né, estou entregando. Não é só o condutor que vai ter aquelas penalidades, eu também tenho, porque eu entreguei, e a conduta é entregar. As mesmas previstas no artigo anterior. Penalidade, as mesmas previstas no artigo anterior. Medida administrativa, a mesma prevista no inciso 3º do artigo anterior, né? Olha aí, né? Vamos lá, inciso 3º, vamos lá, e colocou específico aqui, vamos nesse cara aqui, ó. Penalidade, retenção no veículo até a apresentação do condutor habilitado, né? Por quê, professor? Aqui não há o que? O recolhimento, né? O recolhimento aí da carteira de habilitação. Isso aqui é um detalhe importante, ó. Ele tem a B, ele tinha que ter a C, e não recolhe, né? Passou batido aquela hora, então ele vai reter o veículo aí até reter o veículo até encontrar um condutor habilitado para o mesmo, né? Artigo 64, em decorrência disso também, permitir que pessoas nas condições referidas nos incisos do artigo 62 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. As mesmas previstas no artigo 62, as mesmas previstas, ok, tudo tranquilo aqui. Então aqui permitir, então você está permitindo que a pessoa faça isso. O outro você entregou o ato de entregar e aqui permitir, né? Diferente, eu permitir o bom daqui que é mesmo o quê? As mesmas penalidades previstas, né? E agora artigo 65, né? O 65 é a lei seca. É uma das infrações mais importantes, na minha opinião, que nós temos. Sobre isso, recomendo que vocês assistam, né, também a minha aula, tá certo, da resolução 432, que a gente detalha esse procedimento desse artigo aqui, né? Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. O cara está drogado, está usando cocaína, entra aí, né? Aí a lei 11.705, que é a lei seca. Infração gravíssima, multa 10x e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Pesado, né? Medida administrativa, recolhimento do condutor, recolhimento do documento de habilitação, retenção do veículo observado, né, o disposto no parágrafo 4º do artigo 270, né, do CTB. O 270 é da retenção do veículo. Parágrafo 4º, ele retém o veículo, se não conseguir sanar as irregularidades ou não encontrar um condutor habilitado, ele vai ser removido para o pátio, né? Parágrafo único, aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses, ou seja, mais uma vez, olha aqui a ação do direito, o direito sempre pune com mais rigor aquele cara que é reincidente, né? Ele sofreu a pena, a pena também é pedagógica, ele não aprendeu, pau na cabeça dele, né? Então tá aqui para vocês aqui a questão da... Aí é o seguinte, dirigir sob influência de álcool, né? Professor, qual que é o limite disso, né? O cara vai fazer teste, não faz, como é que vai constatar isso? É somente através aí do bafômetro? Todas essas respostas estão na resolução 432, né? E aí, professor, aí, né, essa aqui é a lei seca, um importante dispositivo, a infração que teve mais alterações aí ao longo dos anos, né? O que aconteceu? Criou-se, a partir de 2016, uma infração específica para quem? Para aquele que vem se recusar a ser submetido ao exame. Por quê? Porque a nossa Suprema Corte definiu que ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo. Ah, vem aqui, faz um exame de sangue. Não vou fazer, porque se fizer o exame de sangue, vai ser uma prova fantástica contra você. Então você não é obrigado a constituir prova contra você. Só que ele colocou, tudo bem, cara, você vai se recusar. Só que você se recusando, você já vai entrar nessa penalidade. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida do artigo 277, né? Infração gravíssima, penalidade multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, né? Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo observado disposto no parágrafo 4º do artigo 270, né?
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência do período até 12 meses, né? Então tá aqui para a galera, o artigo 165, a gente fez um reforço pedagógico gigantesco na nossa aula da resolução 432, né? Vem comigo, professor. E agora? Agora a infração prevista no artigo 166, né? Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. Infração gravíssima e penalidade multa, né? Então o cara lá, né, cara, ele lá, o chefe do setor de transporte, né? Ele sabe que tem um motorista que está com problemas psicológicos, momentos ali emocionais gravíssimos ali naquele momento, né? Então, se ele entregar o veículo, ele está desrespeitando aqui a resolução 166, né? Tudo isso tenta preservar o quê? A segurança dos usuários, né? Vamos lá, 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar cinto de segurança conforme previsto no artigo 165, né? E aí, professor, o que disse, cara? Ó, deixar o condutor. Então, eu estou conduzindo, deixar. Eu não estou usando o cinto. Eu sou o condutor e o passageiro da frente não está usando o cinto. Ou os passageiros de trás. Vem comigo, né? Cinto de segurança. Infração grave, penalidade multa, multa administrativa, retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Então está aqui para vocês, né? Aí nós temos uma observação sobre penalidades, né? Lá na aula de penalidades tem uma mitigação em relação a isso, né? Aliviou a barra do quê? Dos motoristas de ônibus, né? O cara está lá no seu ônibus, né? Tranquilo lá, conduzindo lá 40 pessoas, né? Antes ele era responsável para todos os outros colocar. Se tivesse cinto, fosse obrigado, ele era obrigado. O que aconteceu? A lei mudou e falou o seguinte: olha, você não passa a ser mais responsável por aquilo lá, né? Então isso aqui tem que dar, por isso tem que assistir a aula de penalidades, né? Vamos lá, outra, artigo 168, vamos lá essa infração aqui. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas pelo Código. Professor, criança é até 10 anos, né? Crianças até 10 anos, né? Ok, o que acontece com crianças até 10 anos, né? Eles vão ter que ser submetidos ao quê? A dispositivo de retenção, bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação, né? Infração gravíssima, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo até a irregularidade seja sanada, né? Vem comigo. 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, né? Infração leve e penalidade multa, né? Não tem muito comentário. Vamos lá. 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via e os demais veículos, né? Professor, vem comigo, né? Infração gravíssima, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Por quê? Porque ele, toda vez que tiver suspensão, vai vir a medida administrativa do recolhimento, né? Professor, como assim ameaçando? Isso aqui acontece muito com motoqueiro, né, cara? O cara está atravessando, o cara... Isso aí é ameaça, cara. Dá aquela acelerada, não pode, infração gravíssima, né, cara? Olha aí, né? Aí, turma da moto, né? Presta atenção. 171. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos. Infração média e multa. Professor, o que é isso aqui, cara? Isso aqui, eu já fui vítima disso, infelizmente também não tive controle e eu cometi essa infração aí. Tá chovendo, tem uma poça d'água, tá todo mundo lá no ponto de ônibus, sequinho na boa. Esse cara passa com o carro assim, entendeu? Então ele vai arremessar. Isso aí, é isso que é arremessar. Então a água, ele passa e joga aquela água lá, né? Tá aí, né? Infração média, penalidade multa, né? Olha aí, o condutor, né? E agora? Agora 172 é diferente. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. O cara tomou uma latinha de cerveja e o quê? Atirou do veículo. Atirou do veículo, ou seja, infração média. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lac e eu quero fazer um convite muito especial para você aí que é fã dos nossos vídeos no YouTube, para você que é fã do professor Lac. Nós temos aqui uma isolada regular. Professor, o que é uma isolada regular? É um assunto muito importante, nesse caso aqui é o assunto do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB,
a Lei 9.503 de 97. Então, olha só, aqui na Lac Concursos, né, eu, professor Lac, eu tenho um curso, preste atenção, que eu gravo do primeiro artigo ao último artigo da lei. Artigo por artigo, cara, eu explico tudo sobre o Código de Trânsito. Ah, professor, é atualizado? Sim, é super atualizado. Tá? Super atualizado. Só para vocês terem uma ideia, a última atualização que eu fiz foi agora, em fevereiro, tá? Terminei agora em fevereiro de 2022. Ah, professor, vamos supor que o curso, em março de 2022, por exemplo, nós tivemos uma alteração no código. Fique tranquilo. Por que fique tranquilo? Porque essa parte que foi alterada eu vou regravar, vou regravar ou vou fazer uma atualização para que você tenha o melhor conteúdo possível. Pode ter certeza disso. Professor, quanto custa? Cara, você não vai nem acreditar. R$1 por dia, cara. R$80, cara. Então, R$80 você vai ter direito a 80 dias, né? Artigo por artigo, 100% atualizado. Esse aqui é um curso focado para concurso público. Eu tenho certeza absoluta, que se você assistir todas as videoaulas, fizer todas as anotações, você não erra nenhuma questão de trânsito para qualquer prova de qualquer banca no Brasil todo. É artigo por artigo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aí, venham estudar comigo, venham estudar aqui na LAC, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque nós vamos fazer de tudo para lhe atender, fazer de tudo para lhe dar um conteúdo bastante competitivo para te ajudar nessa caminhada da tão sonhada carreira pública. Um forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.